Shalom, irmãos! Como que vocês estão? Que bom que vocês estão aqui nesta noite de quarta-feira para adorarmos o nosso Deus. Que bom que você separou este tempo para o Senhor. Feche seus olhos agora, entregue este culto para o Senhor e que Ele tome a direção deste momento. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta noite, muito obrigada por esta oportunidade, Pai, que nós temos de estar aqui em Tua casa, Senhor, de dizer o quanto Tu és lindo, o quanto Tu és santo, Senhor, e adorarmos, Pai, na beleza da Tua santidade. Esse é o nosso prazer, Jesus, e é por isso que nós estamos aqui, Pai. Participa desse momento conosco, Espírito Santo. Passeia aqui em nosso meio, passeia em cada lar, Pai, de cada família, de cada pessoa que está assistindo este culto online, Senhor. E ouve o nosso clamor nesta noite, Jesus. Atenta os teus ouvidos, Pai, a toda a oração, Senhor, a todos os pedidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então agora vamos celebrar o autor da vida, aquele que escreveu a história de uma geração, e eu e você fazemos parte dessa geração, fazemos parte do plano de Deus e estaremos aqui aguardando a volta dele.
Amém. Feche os teus olhos agora. Medite neste hino, neste louvor. Senhor Jesus, a Tua presença é o nosso lugar, Pai. Em meio a tantos trabalhos e tantos afazeres, Pai, a Tua presença é o nosso lugar, é o lugar em que nós temos prazer em estar, Senhor. E por isso hoje nós nos alegramos em Tua presença, Pai, e exultamos no Deus da nossa salvação, o Senhor do nosso viver. Aleluia. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, eu te amo, da minha salvação, eu te amo, não há na terra, eu te amo, ó Deus, maior que meu, te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, 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 ó Deus, eu te amo, eu te amo, da minha salvação, eu te amo, não há na terra, eu te amo, ó Deus, maior que o meu, te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero.
Eu te amo, Deus. Eu te amo. Eu te Diga suas amo. palavras de amor a Ele agora. Eu te amo. Eu te amo, Deus. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre. Oh, sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. Contigo eu vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre.
importa o preço, Senhor. Assim como aquela mulher que derramou, Pai, o perfume aos teus pés, sem se importar, Pai, com o preço. Sem se importar com o que os outros, Pai, ali iam dizer. Ela simplesmente derramou aos teus pés e entregou aos teus pés. E nessa noite, Pai, nós entregamos, Pai, tudo. A nossa família, o nosso trabalho, tudo em tuas mãos, Pai. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Jesus. Aleluia. Graça e paz, meu irmão. Como vai? Uma alegria estar com você mais uma vez nesse dia, para nos alimentarmos da palavra de Deus, que é rica, é viva e eficaz. Louvado seja Deus por esse tempo que nós temos para meditar na palavra de Deus. E hoje o tema que eu quero compartilhar com você, que eu quero estudar com você, quero falar com você, é o seguinte: 3 amigos inseparáveis. Quero falar a respeito desses 3 amigos que são inseparáveis e que certamente abençoarão a sua vida. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 1, para a gente falar um pouquinho a respeito desses 3 amigos inseparáveis. Que amigos são esses que a gente vai falar um pouquinho aqui nesta hora? Vamos lá. Lucas, capítulo 18, versículo 1, está escrito assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. E ele, por algum tempo, não quis a atender. Mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Isso aí é o versículo 7 que nós acabamos de ler. Nós lemos aí do versículo 1 até o versículo 7 de Lucas capítulo 18. Muito bem. Aqui a parábola do juiz iníquo, que é um texto bastante conhecido, já conversamos a respeito dele, né? A igreja com certeza já ouviu outras vezes, mas eu quero conversar com você a respeito de alguns pontos aí que Deus me mostrou a respeito desse texto. E talvez você esteja se perguntando: puxa vida, mas o que tem a ver 3 amigos inseparáveis com a parábola do juiz iníquo, não é? Jesus aqui ele faz uma conexão muito interessante nesse texto. Ele faz uma conexão entre a oração, entre a fé e entre a justiça de Deus, né? E é interessante como esses três irmãos, ou esses 3 amigos, né? Essas três personagens, eles precisam caminhar juntos. E eles caminham juntos e são inseparáveis de fato. A fé, a justiça de Deus e a oração. Muito bem. Agora, voltando aqui para o texto bíblico, a gente vê que Jesus está falando a respeito de uma parábola onde ele cita aqui 2 personagens, não é? Que são o juiz iníquo, que não temia Deus, como a gente pode ver aqui no versículo 2, não temia Deus, não respeitava homem algum, não é? Essa não era a preocupação dele. E de outro lado tinha uma mulher que o procurava, e não uma mulher comum, mas era uma viúva, em que o Senhor Deus ele tem um apreço especial, e isso ele deixa muito claro em vários textos da Bíblia, em que Deus mostra esse apreço pelas viúvas. Mas o fato é que essa viúva tinha uma situação para ser resolvida, tinha uma questão a ser julgada, e esse juiz estava evitando essa mulher. E esse juiz, ele não temia a Deus, como nós vimos aqui, não tinha preocupação com o homem, não queria nem saber, não estava nem aí. Mas aqui o texto bíblico mostra que essa mulher,
essa viúva, ela procurava esse juiz para poder resolver a causa dela. E pelo que a gente entende aqui do texto, essa mulher procurava esse juiz de uma forma até insistente, porque ela precisava resolver aquela situação. Agora, ele tem, com essa procura insistente da mulher, ele tem ele diz algo aqui interessante, no versículo 62, em que o Senhor Jesus está nos mostrando essa parábola, né? Ele diz o seguinte, na parábola, todavia, no versículo 5, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar. Então a gente já conhece, a gente sabe já esse texto, já ouvimos algumas vezes, que esse juiz iníquo, ele acabou atendendo aquele pedido daquela mulher, não é? Ele decidiu atender, porque ele já não aguentava mais aquela mulher importunando a ele, né? Então ele acabou atendendo para que ela não a molestasse mais, não o molestasse mais, não é? Aí no versículo 62, o Senhor Jesus Cristo, ele traz para ele e ele fala assim, olha, considerai no que diz esse juiz iníquo, né? Então, olha, presta bem atenção no que ele está dizendo. Então Jesus está dizendo assim, olha, ele atendeu aquela mulher porque ela importunava ele, não é? Então ele a procurava. Ele, como diz aqui no versículo 3, vinha ter com ele, se achegava até ele, buscava aquele juiz, ele precisava dele, falava com ele, pedia para ele, não é? Então Jesus está dizendo, olha, considerai no que ele disse, no que o juiz disse. E o que foi que ele disse? Ele disse que por causa da importunação dela, ele ia atender para ficar livre dela. Agora, o Senhor Jesus, ele disse aqui no versículo 7, agora, será que o nosso Deus, será que ele não fará justiça aos seus escolhidos? Não é? Será que não fará justiça aos seus escolhidos, que somos nós? Que a ele clamam dia e noite, a igreja de Cristo clama dia e noite pelo Senhor. Ao Senhor, por causa das suas necessidades, dos seus pedidos. Então Jesus está dizendo, será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Embora pareça demorado em defendê-los, ainda que pareça demorado em defendê-los. Então veja que primeiro aqui Jesus está dizendo que ele reconhece que parece que está demorando um pouquinho. Que Deus está demorando um pouco em defender. Não é? É o que parece. Mas na verdade, Jesus ele está enfatizando algo que é mais importante. Ele está falando assim, será que não virá o socorro de Deus? Será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Será que Deus vai saber da dificuldade do seu povo? Não é? Contemplar o dia a dia do seu povo, as nossas vidas, que somos nós, aí a gente traz isso para nós. Será que Deus está olhando para nós, vendo o que eu estou passando e não vai fazer nada? Ou será, ou pior ainda, será que Ele nem está olhando para mim? Será que Ele não está considerando o que eu estou vivendo, o que eu estou passando? Talvez você possa estar pensando isso daí. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que não é assim que funciona. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo, será que Deus não vai fazer justiça na sua vida? Será que Deus não vai fazer justiça na minha vida? Não é? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não está vendo o que você está passando? Eu posso te garantir que Deus está te vendo. Deus está de fato contemplando os teus passos. Ele sabe o que você está vivendo. Sabe o que você está passando. Ainda que de repente a justiça dele não tenha se realizado na tua vida, aquilo que você espera de Deus, mas saiba que Deus está contemplando os seus passos. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe qual é a luta que você está vivendo nesse período aí de pandemia. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você esteja vivendo alguma perseguição. Talvez você esteja com medo, com algum tipo de depressão por causa dessas informações que a mídia insiste em lançar em nossas mentes, em nossos ouvidos, não é? Será que você não está passando por um momento desse daí? De medo, de angústia?
não é? De um terror por causa disso que está acontecendo no mundo? Talvez você esteja perguntando, será que Deus não está vendo? Será que não? Jesus está dizendo que sim, que Ele está vendo e que Ele vai fazer justiça em teu favor e em meu favor, e em favor da igreja, da sua igreja. Agora aqui no versículo 8 ele diz mais a respeito dessa resposta de Deus. Ele diz o seguinte no versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, não só Deus está olhando, está vendo a sua dificuldade, o seu problema, Ele está vendo, está contemplando, Ele sabe, e não só sabe como Ele vai realizar a justiça na tua vida, como também essa justiça virá de forma rápida. Está escrito aqui no versículo 8. E eu quero dizer mais a você, que nesse texto a gente tem algumas formas de compreender. E todas elas vão trazer crescimento e bênção para você. A primeira delas aqui que eu quero destacar para você é que nesse momento específico Jesus não tinha sido ainda crucificado. A obra da cruz não estava consumada ainda. Então nesse primeiro ponto aqui que eu quero refletir com você, aponta para uma justiça de Deus que já foi realizada em Cristo Jesus, que já foi feita, que já foi consumada na obra da cruz. A obra da cruz ela foi consumada, então essa justiça a qual eu estou me referindo agora nesse primeiro ponto, ela já está concretizada, ela já está finalizada. Ela já foi feita, essa justiça já foi feita. E é uma justiça que você precisa se apropriar dela. É uma justiça que você precisa vivenciar ela, que você precisa trazer ela para dentro de você, que você precisa de fato crer que ela, de fato, ela é eficaz na tua vida. E ela, como que ela vai ser eficaz na tua vida? Ela vai ser eficaz na tua vida no momento em que você crer que essa justiça que foi completada na cruz do Calvário, ela é em teu benefício e em meu benefício. Quando você crê que ela é para você, que de fato o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário e Ele consumou a minha vitória e a tua vitória lá na cruz, então você vai se apropriar disso e você vai vivenciar isso de fato na tua vida. Isso é fé. Esse é um dos aspectos desses três amigos inseparáveis. A fé. O Senhor Jesus Cristo começou falando aqui a respeito da oração, de orar sempre, de continuar clamando ao Senhor. E aqui já entra esse segundo aspecto, o crer, fé. Então a oração e a fé, para que a justiça, que é o terceiro amigo, que caminha junto, possa se manifestar na tua vida. Então veja que são esses três amigos aqui que eu citei a respeito do tema desse dia. A oração, a fé e a justiça que caminham juntos. Elas devem caminhar juntos na minha vida e na sua vida. Muito bem. Então esse primeiro aspecto que eu estava dizendo a respeito da justiça, que já foi completada. Aqui no versículo 7, Jesus está dizendo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Será que não? Não é? Jesus está dizendo, será que não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aí versículo 8 ele fala assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, como é que esse depressa, ele pode ser, de fato, realizado na minha vida? Porque quem precisa de uma bênção tem pressa. Quem precisa de uma vitória, quem precisa de uma transformação, deseja no Senhor uma transformação, um socorro, tem pressa. Como é que a gente pode buscar abreviar esse tempo? Como é que a gente pode trazer esse depressa de Cristo para a minha vida e para a sua vida? É aí que eu quero chamar a sua atenção para Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6.
Isaías, capítulo 53, 5 e 6 está escrito assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Perceba que aqui o texto está mostrando no passado, uma ação no passado. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, e etc. Mas o versículo 4 e o 5 que eu quero chamar a sua atenção, onde ele diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Então veja que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Ele levou. Então, meu irmão, que tipo de adversários você precisa que Deus faça justiça em teu favor? Porque aquela mulher, aquela viúva que se achegou até aquele juiz, ela tinha um adversário. E ela buscava esse socorro do juiz para que ele julgasse a causa dela em relação àquela demanda contra aquele adversário que ela tinha. E hoje, nós também temos adversários no nosso dia a dia. Qual é o teu adversário? Não é? Tantos são os adversários, eu vou citar alguns para vocês, quem sabe, são enfermidades, são algum tipo de depressão, ou ansiedade, ou talvez frieza nos relacionamentos, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, situações entre casais, não é? Entre famílias. Será que é isso? Será que esse é o teu adversário? Ou será que são vícios como álcool, drogas? Ou talvez outro tipo de vício como a prostituição? Não é? Será que é isso? Será que é alguma enfermidade da alma, psicológica? Sentimento de inferioridade? Baixa autoestima, depressão, opressão, perseguição? O que será? Qual é o adversário que talvez esteja te afligindo? Qual será? Não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor Deus, Ele tem o escape para você. Ele tem a saída e o socorro para você, porque na verdade Ele já fez a justiça. A palavra de Deus diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e Ele levou na cruz do Calvário. Agora, meu irmão, esse texto bíblico aqui, e outros tantos que eu poderia trazer, a respeito da obra consumada na cruz do Calvário, isso daí não pode ficar no campo somente do texto frio. Não! Talvez você possa achar esse texto muito bonito, e de fato é. Mas ele não pode ser somente um texto bonito, meu irmão. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Por favor, pegue essa palavra e aplique na tua vida. Receba isso na sua vida. Aquela mulher, ela se aproximou do juiz, ele foi ter com ele. Então você precisa ter com Jesus também. É isso que Deus quer. Porque a justiça ela já foi feita na cruz do Calvário. O Senhor já levou as enfermidades, as dores, a maldição, o pecado já foi levado na cruz do Calvário, meu irmão. Você não pode se deixar levar pelo engano do inimigo. Talvez ele esteja te acusando de algo que não é verdade, porque em Cristo Jesus você já está perdoado, se você se arrepender, se você se arrependeu, se você já se voltou ao Senhor, se você entende que o socorro está nele, que o caminho é Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, se você entender isso daí, meu irmão, então você pode seguir o seu caminho,
em vitória, em bênção. Você não precisa ficar preocupado com acusações do inimigo, ou de quem quer que seja. Em nome de Jesus, se aproprie da palavra de Deus. Essa justiça, ela já foi cumprida. Essa justiça, ela já foi feita em teu favor. Agora, meu irmão, é necessário que você se aproprie. É necessário que você tome posse daquilo que o Senhor Deus, Ele conquistou para você. Mateus capítulo 21, versículo 22, eu vou ler para você, está escrito assim. Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo, tudo que você pedir em oração, crendo no quê? Crendo na palavra de Deus, meu irmão. Crendo na palavra de Deus, você vai receber. Porque se ela está na palavra de Deus, e você está crendo na palavra de Deus, então saiba que essa palavra, ela vai se tornar como vida dentro de você, e vai criar vida onde já estava morto. Essa é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então você pode confiar nela, você pode crer nela, porque ela vai se cumprir na tua vida, meu irmão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então essa justiça, meu irmão, ela já foi concretizada e ela já está disponível para você. Agora é necessário que você empreenda a fé, que você creia de fato que isso tudo já aconteceu e que a vitória que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário é para você, é real e ela é efetiva se você de fato crer e empenhar a sua fé nisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, há uma justiça a se cumprir ainda, que é a segunda parte aqui que eu quero refletir com você. Porque lá, retornando para Lucas capítulo 18, no versículo meia dúzia, ou melhor, no 7, né? Está escrito assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Então continue orando, não é? Para você receber a tua vitória. Não permita que esses três amigos, eles se separem, e certamente não se separarão, não é? Que são a oração, a fé e a justiça de Deus. Mas ele continua dizendo aqui no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele abre um assunto importante que eu quero destacar com você. E esse é o segundo ponto importante que eu quero destacar a respeito da justiça de Deus aqui. Porque se de um lado nós temos a justiça de Deus que já foi concretizada na cruz do Calvário, e que é necessário eu aplicar fé, é necessário eu aplicar oração, para que essa justiça se cumpra na minha vida, então por um lado, agora nós temos uma justiça que ainda se cumprirá. E essa justiça ele traz aqui no complemento do versículo 8, dizendo que o Filho do Homem há de vir. Quando ele vier, achará porventura fé na terra? E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso aqui porque nos versículos anteriores que eu quero ler rapidamente com você, que é no livro de Lucas capítulo 17, a partir do versículo 22 está escrito assim, eu quero ler para você. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo o seguinte: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. 25, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Olha ali, presta atenção.
Comiam, 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, não é? Tudo isso acontecia naquela época, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Meu irmão, aí depois ele continua no capítulo 18, a respeito da parábola do dever de orar sempre, não é? Então aqui o Senhor Jesus, ele está ligando esse assunto a respeito da sua volta, a respeito da volta do Filho do Homem, de como que será, não é? E os sinais, ele fala, né? Quando ele fala aqui no versículo 37, né? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Ele está querendo dizer que os sinais, quando os sinais começarem a acontecer, estiverem acontecendo, então a volta do Filho do Homem estará próxima. E é o tempo que nós estamos vivendo, meu irmão. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Agora, ele diz aqui no versículo 8, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, não é? Então ele está dizendo, da mesma forma que aconteceu ali, nos dias de Noé, ou nos dias de Ló, que aconteceu que as pessoas estavam vivendo uma vida, não é? Uma vida normal do cotidiano, mas estavam se esquecendo de Deus, até que chegou o dia do juízo do Senhor. E da mesma forma, acontecerá também em nossos dias. Então, não é para a gente continuar fazendo o dia a dia, os nossos trabalhos, nossa vida, não, é para continuar assim, mas nós não podemos nos esquecer do Senhor, nós não podemos nos esquecer que o dia do Senhor está se aproximando, a volta do Filho do Homem está chegando. Agora, quando Ele vier, vai achar fé na terra? Será que quando Ele vier, você estará orando? Você estará empreendendo a sua fé? Você estará aguardando essa justiça se cumprir na sua vida? Será que esses 3 amigos estarão caminhando juntos aí na tua vida? Que sejam a oração, a fé e a justiça de Deus? Será que você estará vivendo a justiça de Deus? Aquela que o Senhor Jesus Cristo venceu lá na cruz do Calvário, concretizou, consumou na cruz do Calvário? E que você precisa se apropriar disso pela fé, porque ela já aconteceu e ela já te pertence? Então vai chegar o dia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, a volta do Filho do Homem está chegando. Quando Ele vier, será que Ele vai achar fé na terra? Será que Ele vai achar fé no teu coração? Será que Ele vai ver você, que você está orando, buscando a Deus, crendo na palavra, confiando no Senhor, vivendo a sua justiça e esperando a justiça de Deus do arrebatamento? Será que isso vai acontecer, meu irmão? Esse é um convite que o Espírito de Deus faz para mim e para você. Não deixe de orar. Não deixe de empreender a fé na sua vida. Não deixe de crer na palavra. Não deixe de agir na justiça de Deus e aguardar o cumprimento da sua justiça plena quando vier o Senhor Jesus Cristo buscar a você e a mim. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O arrebatamento da igreja está perto, meu irmão. O Senhor virá te buscar. Virá nos buscar, virá buscar a sua igreja santa, somos nós. Logo, logo estaremos com o Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nem por isso nós vamos deixar de aplicar a justiça de Deus aqui na terra. Na minha vida e na sua vida, no dia de hoje, nas questões, nós vamos
levar diante do nosso juiz aquela justiça que já nos pertence, a vitória que já nos pertence em Cristo Jesus. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero trazer um período especial de contribuições aqui, e para isso eu quero destacar um versículo da Bíblia que eu quero ler para você, que está lá no livro dos Salmos, capítulo 50, versículo 23, na parte A. Está escrito assim, olha: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Muito bem, esse trecho da palavra de Deus, ele é muito interessante porque ele mostra para a gente que existem várias formas de glorificar a Deus. E dentre essas formas de glorificar a Deus estão as expressões de ação de graça. O que é uma ação de graça, não é? Uma ação de graça é quando eu agradeço a Deus com os meus lábios, é quando eu, por exemplo, dobro o meu joelho para orar e glorificar a Deus, não é? Às vezes o meu corpo não quer fazer isso, a minha alma não quer fazer isso, não é? Não quer dobrar os joelhos, mas eu faço assim porque é o meu espírito que fala mais alto. Então, no momento em que eu dobro meus joelhos, mesmo contra a vontade da alma, não é? Então, a gente pode considerar como um sacrifício de ação de graças. E a Bíblia diz que quando eu faço isso, eu glorifico a Deus. Olha que coisa linda, não é? Agora, existe uma outra forma de você também expressar uma ação de graça, que é quando você traz diante de Deus o teu dízimo e a tua oferta. Isso não deixa de ser um sacrifício de ação de graça, porque você vai separar para Deus o que na verdade já é dele, não é? Então, quando você recebe o teu salário, quando você recebe a tua retirada, o teu prolabore, não é? Então, a gente deve entender que dentro daquela quantia que nós recebemos, está ali a parte de Deus também, que é o dízimo. Então, quando nós devolvemos para Deus o que na verdade não é nosso, é dele, então não deixa de ser um sacrifício, porque muitas vezes a nossa alma não quer, não é? O mesmo exemplo do dobrar os joelhos. Nossa alma não quer, eu tenho conta para pagar, eu tenho compromissos a quitar. Mas quando você obedece a Deus, quando você entende que você honra o Senhor, que você glorifica a Deus, que você está sendo grato a Deus, não é? Então isso é um sacrifício de gratidão a Deus, é uma ação de graça, não é? Então tudo isso nos leva a glorificar a Deus, tá bom? Então você tem essa oportunidade de glorificar a Deus, trazendo aí o seu sacrifício de ação de graça, não é? Que pode ser traduzido ali nos dízimos e nas ofertas. E para isso está sendo então agora destacado aí na sua tela a conta do Banco Bradesco aí da igreja, onde você pode fazer a sua transferência, pode fazer o seu depósito, e aí certamente o Senhor Deus, ele será glorificado com a tua atitude, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe grandemente. Quero orar com você agora e te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Feche teus olhos, coloca a mão no coração, em nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo nesta hora, Senhor, e eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra que foi ministrada a respeito desses 3 amigos, meu Deus, que são a oração, a fé e a justiça de Deus, que devem andar juntas, Senhor, que nós, no dia a dia, nós coloquemos isso em prática de fato, para que nós vivamos os benefícios do Senhor, os benefícios, Senhor, do teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós aguardamos a volta do Senhor, enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, Senhor, que nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é expressa através da oração incessante, que é expressa pela fé, no crer na palavra de Deus, e no executar a justiça do Senhor, no crer na palavra, no viver a fé, no viver aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, aguardando a volta de Cristo para a glória do Senhor. Senhor,
nós aguardamos esse tempo com grande expectativa. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu povo caminhe em vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Deus, assim seja feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, meu irmão. Foi uma alegria estar com você mais uma vez nesse dia. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor, tenha uma semana vitoriosa e abençoada. Shalom. Deus abençoe, irmãos. Boa semana. Deus abençoe.